outro parecer na indicação 36/2023, autora da indicação, doutora Márcia Diniz, é o projeto de lei 1935 de 2023 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que institui o Programa Municipal de Cannabis Medicinal e dispõe sobre fornecimento gratuito de produtos derivados ou base de cannabis pelo SUS, com foco no amparo a pacientes, incentivo a associações, fomento à pesquisa científica, capacitação profissional. Na verdade, são dois relatores, a doutora Maria Aparecida Gugel, da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, e o doutor Adolfo Tozon Damião Cordeiro, da Comissão de Direito Médico, Saúde e Biomédica. Adolfo, pode você com a palavra aí, por favor, microfone aberto para fazer a defesa do seu parecer. Não, perfeitamente. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, doutor Carlos Eduardo, boa noite, doutor Jorge Folena, nosso secretário, boa noite também a minha colega, também relatora Maria Aparecida Gugel, daqui a pouco vai defender o seu parecer. Peço já de antemão desculpas por eventual algum barulho, ruído externo, que infelizmente aqui eu moro moro em Botafogo, próximo a uma região um pouco mais barulhenta, então de antemão peço desculpas eventualmente algum ruído, barulho da cidade que a gente está habituado possa atrapalhar, eu repito, sem nenhum problema, qualquer ponto que eu faça a sustentação aqui hoje. Bom, do ponto de vista da Comissão de Direito Médico, Bioética e Saúde, o tema trazido na indicação número 36 é um tema muito caro a todos nós, né? É um tema que vem sendo debatido amplamente, a utilização dos métodos alternativos de tratamento de doenças muito importantes, doenças, na sua maioria dos casos, neurológicas, como a cannabis, mas não somente, mas principalmente as doenças do trato neurológico, vem sendo tratado em âmbito federal, vem sendo defendido por muitos, não só a liberação, como, de alguma forma, o cuidado que precisa se ter quando a gente vai falar sobre a utilização da cannabis medicinal, e aqui a cannabis medicinal SPP. Bom, eu resolvi, quando elaborei o parecer, adentrar inicialmente a questão formal. Por quê? Acho que é muito importante nós entendermos que, para além da discussão se é ou não algo válido no tratamento, nós precisamos entender a quem cabe determinar esse tipo de tratamento. Inicialmente, eu trouxe aqui no parecer, tanto o projeto de lei que agora, salvo o melhor juízo, já foi até aprovado pela Câmara, já deu andamento, hoje em dia ele já é uma lei em vigor, que eu confesso, não lembro agora qual é o número, efetivamente, mas é uma lei municipal, já vigente. Mas, como nós abordamos inicialmente, a competência determinada pela Lei 8080 de 90, a lei que vai regulamentar os dispositivos constitucionais do acesso à saúde, né, a lei do SUS, efetivamente falando, ela trata de maneira bem específica, principalmente lá no seu artigo 16, inciso 8º, de para quem a quem vai caber cada uma das funções no Sistema Único de Saúde. E para esses temas, principalmente do ponto de vista de adequação de novas tecnologias, de adequação de novos tratamentos em âmbito geral de saúde, traz essa competência para o ente federal, de estabelecer essas regras gerais, estabelecer as normativas gerais. Então, na mesma linha, nós temos também os critérios que estão sendo utilizados hoje em dia pela Anvisa, pela RDC 327, lá de 2019, que começou aí, de maneira mais específica, a tratar do tema da cannabis medicinal como efetivamente uma via alternativa dos tratamentos de saúde, a implementação da cannabis medicinal como uma via alternativa dos tratamentos de saúde. E é por isso que, no parecer, na minha linha de entendimento, nós precisamos entender como é feito a adesão dessas novas tecnologias ao sistema de saúde, considerando, que pelo princípio da bioética, nós primeiro devemos prestar atenção à não maleficência e, em segundo lugar, à beneficência. Segundo, existe já o tema sendo tratado em âmbito federal para determinar como que vai ser feita a implementação
desses medicamentos, qual é o limite dos medicamentos, as concentrações desses medicamentos. Então, eu tenho o tema sendo tratado em âmbito federal. E terceiro, do ponto de vista de custo, atribuir ao município, ou ao município do Rio de Janeiro, ou a qualquer outro município, as despesas envolvidas hoje em dia na promoção do acesso à cannabis medicinal é um impacto significativo nas finanças da saúde pública do município. Por essa razão, e também considerando o papel da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é o CONITEC, a opinião do parecer, né, o relatório do parecer, caminha no sentido de que a quem detém a competência para falar em regra geral sobre a adoção de novas tecnologias de saúde, que é a Anvisa, logo um dos órgãos da Anvisa, né, o CONITEC, já está abordando esse tema. Então, eu não tenho necessidade de utilização da competência complementar que detém os municípios e que detém o Estado para fazer regramento quando eu já tenho um órgão que está se posicionando sobre o tema. Ele só ainda não se posicionou efetivamente sobre o fornecimento disso via SUS. E é por essa razão, por essas considerações, que eu entendo que o projeto de lei à época 1935 de 2023 não é que ele não seja relevante. Entenda, a adoção da cannabis medicinal, ela tem demonstrado seus resultados, mas ela precisa ser adotada de maneira cuidadosa e verificando o impacto no orçamento público. E é por essa razão que eu entendo que o projeto de lei 1935 de 2023, ele carece, nesse momento, de pertinência material e, no meu entender, ele é formalmente inconstitucional por ter adentrado a competência de outro ente federado. Não caberia, nesse caso, ao município fazer a legislação sobre algo que depende ainda de uma regulamentação federal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Adolfo. Eu então passo a palavra para a doutora Maria Aparecida para defender o parecer dela. Doutora Maria Aparecida, a senhora com a palavra, por favor. Boa noite a todos e a todas. Então, sou Maria Aparecida Gugel, tenho a honra aqui de fazer parte da comissão da pessoa com deficiência, desse renomado instituto que fui convidada a participar. Sou membro do Ministério Público do Trabalho e sinto-me realmente muito feliz de estar aqui entre vocês todas e todos. Fazendo parte da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do IAB, foi-me repassado, então, a tarefa, né, de pensar este projeto de lei 1935 sob o ponto de vista e na perspectiva do direito e garantia à saúde da pessoa com deficiência, né? Então, esse parecer, ele tem esse viés, né, garantidor de um direito, de um fornecimento gratuito de produtos derivados ou à base da cannabis, né, cuja questão ela já está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas eu gostaria de trazer para os colegas a visão qualificada que devemos ter quando estamos tratando de pacientes com deficiência, né? O porquê da primazia e da atenção reservada à pessoa com deficiência e, eventualmente, aqui e é importante a gente ressaltar, porque esta lei ela faz a promoção de uma política pública importante e que está relacionado ao direito de acesso de todas as pessoas com deficiência a bens e produtos que lhes tragam tratamento e bem-estar, porque nós estamos falando de direito à saúde, direito de acesso à saúde das pessoas com deficiência. E esse direito de acesso à saúde está colocado na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Como todos nós sabemos, se trata de uma
convenção que tem natureza constitucional, porque ela está ratificada com o status de direitos humanos, portanto, tem essa equivalência à emenda constitucional e daí a sua natureza constitucional. Então, quando trazemos à baila o direito de acesso a produtos, né, principalmente na área da saúde, para tratamentos de pessoas com deficiência, nós temos que enxergar a primazia desse direito, né? Então, ele está elevado à condição de direito fundamental, né? Especialmente à acessibilidade, especialmente à saúde. E quando nós abrimos a nota técnica uma das notas técnicas da Fundação Oswaldo Cruz, e que compõem também este parecer, nós destacamos aqui um grupo específico, porque a natureza das deficiências ela é bastante diversa. E nessa nota técnica da Fiocruz, ela faz uma identificação para todas aquelas pessoas com transtornos neuropsiquiátricos e destaca especialmente as pessoas do espectro autista, né? Então, essas pessoas que compõem o espectro autista são grupo importante aqui para a deficiência mental, este grupo diverso de pessoas com deficiência. Então, eu cito um desses grupos diversos de pessoas com deficiência para enfocar a necessidade que temos de dar uma atenção qualificada para esse projeto de lei, que nestas alturas, como salienta o doutor Adolfo, já tem sua natureza reconhecida em lei municipal, não é? Mas o fato é que também não podemos esquecer desse caráter constitucional do direito e da garantia desse direito de acesso das pessoas com deficiência a cannabis para seu tratamento. E é importante também frisar, no que diz respeito a pessoas com deficiência, e é bom enfocar também, antes, que deficiência não é doença, mas as pessoas com deficiência têm agravos decorrentes da natureza de suas deficiências, né? Seja uma deficiência física, uma deficiência sensorial, pessoas surdas, pessoas cegas, uma deficiência mental, como já me referi ao transtorno do espectro autista, ou pessoas com deficiência intelectual. Então, trago e destaco neste parecer, trazido aqui pela nossa comissão, em especial esse direito constitucional, de natureza constitucional, não é, à vida, ao padrão de vida adequada, à saúde e ao bem-estar, e aí incluindo todos esses acessos e serviços da saúde, né, endereçados para as pessoas com deficiência. Então, é nesse sentido que o parecer se encaminha para a sua justificativa, inclusive enfocando que há projeto de lei similar em curso na Câmara dos Deputados, abrindo essa possibilidade de entrega, né, desta possibilidade de uso da cannabis para tratamento de pessoas com deficiência. Então, diante desses efeitos benéficos comprovados por esses pareceres, e enfocado aqui um parecer importante na área da saúde da Fiocruz, né, é que nós defendemos o tratamento de diversas doenças
e para inúmeras condições de pessoas com deficiência, considerando aí os avançados caminhos de estudos para a liberação do CBD, né? E também com o fundamento da fundamentalidade do direito de acesso de todas as pessoas com deficiência à saúde. Então, vemos aí um importante momento, né, já na esfera municipal de atenção à saúde, lembrando que a nossa Constituição da República, ela trata da saúde como uma possibilidade, não só em âmbito federal, mas em âmbito estadual e municipal, com essa primazia da visão de todas as pessoas com deficiência para o acesso à saúde. É isso, muito obrigada. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Maria Aparecida Gugel, pela sua exposição muito clara, muito nítida com relação ao projeto de lei. Pelo visto, nós temos aí 2 pareceres divergentes, né? Porque o doutor Adolfo Tozon entende que a matéria já está regulada no âmbito da União, do município, que há uma invasão de uma lei municipal sobre uma esfera exclusiva, de competência exclusiva da União para legislar, né? E que os custos também para o município seriam muito altos e deveria ficar na esfera da União. Já a doutora Maria Aparecida Gugel destaca a importância, eu acho, você falou também que tem outros municípios que já têm legislações semelhantes, né, já entraram no tema, a questão da saúde é tratada, né, de forma tanto federal, estadual e municipal, e temos, então, essa divergência, e é pela aprovação do projeto de lei. Eu, então, abro para os debates. Eu pergunto se alguém quer pedir algum esclarecimento aos relatores. Presidente, só uma questão de ordem, que a doutora Leire e o doutor Joicemar se inscreveram, eu quero me inscrever, mas eu não acho a mãozinha. Aí, só para deixar registrado... Você será o terceiro. Muito obrigado, presidente. Terceiro inscrito. Obrigado, meu secretário. Secretário Folena cuidando bem do assunto aí. Muito bem, Folena. Então, Terceiro. vamos lá, Folena, quem é o primeiro? Pode... Primeiro, Leila. Segundo, Joicemar. Terceiro, Sérgio. Tem mais alguém que quer se inscrever? Se não tiver mais ninguém, eu estou me inscrevendo como último e está encerradas as inscrições. Tá bom, Carlos Eduardo? A não ser que o debate se amplie, aí tudo bem. Obviamente, achei a matéria ali, fiquei muito interessado, mas como presidente eu vou me abster de manifestar. O presidente deve ficar isento e aguardar se tiver voto de desempate apenas. Leila, você então é a primeira. Eu cumprimento o doutor Adolfo, mas eu cumprimento muito a doutora Maria Aparecida, com a qual eu tenho afinidade. Fora da nossa área jurídica, eu estudo muito essas questões de saúde. E eu vejo que não são só os deficientes físicos que necessitam da cannabis sativa. Eu acompanhei vários pacientes que têm e continuam a ter jovens, crianças, e, inclusive, recentemente, uma moça aqui em São Paulo, que eles têm convulsões repetidas no mesmo dia. É algo, assim, desalentador e desesperador. E a cannabis sativa tem sido o medicamento que tem conseguido deter essas convulsões. Agora, e aí nós estamos diante de questões econômicas do município, do Estado brasileiro, e da necessidade que o Estado brasileiro tem o dever e a obrigação de fazer com que aqueles que necessitam de medicamento, desse produto, possam adquiri-lo, e não apenas um grupo reduzido de pessoas que enviam lá de fora com mais facilidade para tratar dos seus filhos, das suas filhas. Eu já acompanhei isso muito de perto e acompanho uma moça aqui de São Paulo, um outro garoto do Rio, enfim. Na homeopatia, o tratado mais sério de direito de homeopatia já contém há muitos e muitos anos, há 4 décadas ou 5 décadas, que é o tratado do Nilo Cairo, contém a cannabis sativa e a cannabis indica. São 2 medicamentos homeopáticos utilizados
para uma série de doenças e são utilizados, mas são utilizados trazendo de fora, enfim, em algumas farmácias homeopáticas pelo país inteiro e lá fora também esses medicamentos são usados e são ministrados pelos médicos homeopatas, muita gente os conhece. Quem quiser saber, está lá no Tratado do Nilo Cairo. De modo que essa questão, doutora Maria Aparecida, é de extrema importância, porque é um direito de todo cidadão, está lá no artigo 3º, né? Diminuir, reduzir as desigualdades sociais. Então, é preciso que todo indivíduo tenha direito a ver seu filho minorado da sua dor, das convulsões sem parar, com o uso da cannabis sativa. Nada tem que... Não estou discutindo o uso de maconha, nada disso, mas este medicamento que é importantíssimo e que realmente reduz. Agora, que todos tenham este direito e não um grupo que possa trazer lá de fora, do exterior da Europa, esse medicamento para cuidar dos seus filhos. Eu coloco a questão que de um lado, nós temos o interesse do Estado, o interesse econômico, né? Mas nós temos um bem maior, que é a vida, a integridade física e o acesso de todos aos produtos que possam dar a integridade física e psíquica do cidadão. E, neste aspecto, eu fico com o parecer da doutora Maria Aparecida. Josemar. Boa noite novamente, senhor presidente. Eu saúdo os relatores, o doutor Adolfo Tozon e a doutora Maria Aparecida Gugel. Eu acompanharei a doutora Maria Aparecida, né, e tenho vários argumentos para isso. Primeiro, o Pacto Federativo. Né, somos uma república federativa, né, constituída pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Ainda que seja um federalismo mitigado em relação à experiência norte-americana, não somos um Estado unitário. Temos os entes que têm a sua relativa autonomia. Os municípios, inclusive, daí termos para os municípios competências materiais e legislativas próprias. Então, não me parece que no ponto haja uma invasão de competências. Eu acredito que não. Sobretudo, doutores, porque falamos em SUS, Sistema Único de Saúde, que prevê a integração dos diversos entes para a consecução desse objetivo, que é dever do Estado. Né? O Estado tem o dever, no caso aqui, as autoridades municipais. Me parece que investimento em saúde não é gasto, é investimento. E é a própria razão de ser do Estado, porque o Estado ele existe para o fim público. Aquela distinção que é meramente didática, que vem de um piano, o direito público é para as coisas do interesse público, o direito privado para o interesse privado. Na verdade, o interesse privado e o interesse público são os mesmos, falamos da mesma coisa. O fim do Estado é garantir o bem-estar das pessoas. Me parece que isso é contemplado aqui. E evoco também, não podemos deixar de fazê-lo, a própria dignidade da pessoa humana. E as colocações da doutora Gugel frisam isso, a questão da pessoa deficiente e hipossuficiente, preocupação também da doutora Leila. Saúde sem ser repetitivo, direito de todos. E quanto mais isso for estendido, melhor. Né? Até porque não se pode esperar que lá em Brasília algo se decida, enquanto temos aqui na base demandas imediatas e necessárias. Tá? Então, com a devida vênia do doutor Adolfo, eu acompanharei a doutora Gugel. Muito obrigado, boa noite. Doutor Sérgio Santana. Sérgio, você com a palavra. Senhor presidente, caros colegas, boa noite. Queria saudar os dois pareceristas, realmente foram a fundo na pesquisa, né, no desenvolvimento do tema, e vocês me fizeram recordar que há muitos anos atrás, né, lá no século passado, quando eu ainda estudava, né, tinha feito concurso para a Universidade Federal Fluminense, e meu primeiro local de trabalho foi no Hospital Universitário Antônio Pedro. E eu já me envolvia com as questões relacionadas à área de saúde naquela época,
E depois, já da Constituição promulgada, até por minha mulher ser enfermeira, eu cheguei a participar de conferências municipais de saúde. E aquela riqueza de debate, né, que justamente atacava esse ponto, né, da questão da formação do Sistema Único de Saúde, da Lei 8080 de 90, das demandas municipais face à questão estadual, federal, e, enfim, né, a participação de representantes do poder público, vereadores, né, os movimentos sociais, sindicatos. Então, debates riquíssimos, né, que eu participava aqui em Niterói, e depois ia para a Conferência Estadual e, finalmente, né, os delegados da Conferência Nacional de Saúde. E esse é um debate extremamente importante, e essa questão que envolve, né, essa visão, né, da formação do SUS, né, que tem aí a inspiração, né, o Miro, como constituinte, deve ter acompanhado muito bem isso, Sérgio Arouca, né, o Temporão, essa turma toda da Fundação Oswaldo Cruz, essa visão de saúde pública, né, que prevaleceu na construção da ideia de de um direito à saúde dentro de uma visão federativa. Então, isso é extremamente importante. E aí eu me recordo que sempre se trabalhava aquela ideia, né, da grande complexidade, média complexidade, pequena complexidade, e, na verdade, nessas trajetórias dessas questões, né, das patologias que cada um sente, nós vamos vivenciar a necessidade da cannabis. Isso tem sido demonstrado nas pesquisas, isso tem sido demonstrado também, né, até hoje. Né, eu já tive aluno que eu orientei, né, utilizando direito comparado para fazer estudos da evolução em outros países, né, em estados dos Estados Unidos. E realmente é uma questão que a gente precisa ter uma sensibilidade, ter um entendimento, ter uma compreensão de como essa questão deve ser tratada a partir de uma visão científica. Eu acho que a preocupação do doutor Adolfo ela é muito pertinente, mas eu acredito também que o projeto de lei deve ter sido analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Nós devemos ter vários exemplos a nível da federação, né, em outros municípios, e eu acho que esse momento agora é o momento da gente traçar uma estratégia de, digamos, da distribuição igualitária, né, das pessoas terem acesso. Não só para dependerem de terem que entrar com uma ação judicial, ou porque um tem uma vantagem porque conhece fulano, beltrano, ciclano, que é uma questão que retrataria a pessoalidade, né? Justamente o que seria lamentável. Então, para concluir, senhor presidente, eu queria ressaltar que eu vejo com muito bons olhos, acho que a questão ela tem que ser tratada a partir de uma visão científica, a partir de uma visão do direito e da dignidade da pessoa humana, e eu acho que o parecer da doutora Maria Aparecida ele está mais dentro dessa visão. E, por isso, com todas as venhas ao querido doutor Adolfo, né, eu acho que é a visão que prevalece essa questão mais ampla do acesso ao remédio, que pode ser tratado na esfera federativa a partir da pequena, grande e média complexidade. Muito obrigado. Eu estou inscrito também, Carlos Eduardo. Gostaria de prestar. Você aí com a palavra. Gostaria de prestar minha contribuição. Eu queria saudar os dois pareceristas. Olha, que oportunidade nós estamos tendo hoje aqui debater um tema dessa natureza. De uma importância fundamental para a sociedade brasileira. E quero destacar, dizer o seguinte, doutor Adolfo, que, na verdade, eu entendi as considerações apresentadas por Vossa Excelência, mas eu quero salientar o seguinte: alguns pontos de natureza constitucional para reafirmar a legislação do Rio de Janeiro. Primeiro, a Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do poder público. Então, isso é fundamental. E ela não diz, ela fala poder público. Além disso, como destacou Sérgio Santana, Joicimar, Leila, o SUS ele tem o seu aspecto federativo, inclusive estabelecendo as respectivas competências na distribuição da verba necessária para a manutenção da saúde como o dever do poder público de garantir a toda a sociedade. Além disso, o ponto, para mim, fundamental do aspecto federativo está exatamente no artigo 30 da Constituição. Por quê? No seu parecer, eu desconhecia, mas está aqui no parecer, tá? É feito referência que a resolução diretiva colegiada 327 de 2010 da Anvisa.
Ou seja, há uma legislação federal tratando do tema, uma legislação federal no âmbito administrativo. Porém, a Constituição brasileira, no artigo 30, estabelece que o município poderá legislar, compete aos municípios suplementar a legislação federal. Ou seja, ele fala, não fala lei, ele fala legislação suplementar. Ou seja, a lei do município do Rio de Janeiro, ela está suplementando a legislação federal tratada no parecer indicada pela Anvisa. Por essas razões, e por tudo que já foi dito, eu não vejo, com toda sinceridade, que, nesse momento, a legislação do município do Rio de Janeiro venha a ser inconstitucional, porque ela está exatamente com o objetivo de tratar de um princípio básico tratado na Constituição, um princípio fundamental de garantir a saúde, inclusive por parte do poder público. Então, diante disso, eu não estou vendo a necessidade, né, do impedimento do município legislar. Está dentro da competência municipal suplementar essa legislação federal. Então, eu entendo que, por essas razões, também deve ser considerado, né, mantida a legislação do Rio de Janeiro, e ressaltando também outro aspecto. Né, o senhor destacou, Adolfo, que você destacou a questão orçamentária. Mas a questão orçamentária cabe ao município do Rio de Janeiro. Caberia ao município do Rio de Janeiro ele dizer se ele vai querer ou não. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, já foi destacado, que foi até aprovado já o projeto de lei, ao prefeito não sancionar a lei. Se o prefeito sancionou, a questão orçamentária não está em debate mais. Quem poderia fazer isso, questionar com veto, era o prefeito. Então, e a Câmara, né, disponibilizando os recursos necessários. Então, eu, com toda consideração, eu entendo que essa legislação do município do Rio de Janeiro atende plenamente os requisitos constitucionais formais do Pacto Federativo para a sua aprovação. Então, eu vou acompanhar o parecer da Comissão de Pessoas com Deficiência. Obrigado, Folena. Dago, se alguém mais quer fazer alguma consideração, acho que não, né? O Folena pegou as inscrições todas. Doutor Adolfo, eu dago que a partir das considerações que foram feitas, se o senhor tem alguma consideração a fazer, quer fazer a palavra final parecer, se mantém o seu parecer, se quer fazer alguma, ou pode fazer também uma reconsideração. Fazendo. Não, A palavra é sua. Agradeço a contribuição de todos os consortes, assim, muito ricas. De fato, a ideia de ampliar o acesso à saúde, ela é muito cara, ela é muito valiosa, a dignidade da pessoa humana ela precisa ser atendida. O grande ponto para mim fica por conta da obrigatoriedade a que o município se vincula. Porque nós sabemos que o orçamento público em saúde ele é um cobertor curto. Então, se eu estou agora priorizando atender a população que tem a sua necessidade no tratamento com a cannabis medicinal, a qual outra população eu estou desprestigiando nesse momento, sabendo que o orçamento é um só. A necessidade de acesso à saúde ela é fundamental e eu não questiono aqui a utilização ou não, ou a medicina baseada em evidências que está levando à implementação da cannabis medicinal como uma tratativa, um tratamento alternativo, né, à condução das diversos espectros autistas, diversas questões ligadas não só à pessoa com deficiência, e também a outros tipos de tratamento de saúde, tratamento de dores, e por aí vai. Meu grande ponto fica ao reconhecermos, do ponto de vista não só formal como material, a constitucionalidade dessa lei que traz um gasto ao município com a previsão orçamentária reconhecida, sem nenhum problema, a qual outra população nós estamos deixando de atender em caráter de atenção básica, que é esse o princípio fundamental dentro do SUS atribuído aos municípios, a atenção à saúde básica. Então, por esse motivo, eu mantenho o parecer, acolho as indicações e as colocações de todos os consortes, mas mantenho o parecer no sentido de que a lei não deveria caminhar nesse sentido em trazer um gasto municipal maior e uma atenção diferente daquela promovida pelo próprio SUS aos municípios. Mas só a minha colocação fica só por conta disso. Muito obrigado, doutor Adolfo. Entendi bem
a sua posição. Doutora Maria Aparecida, como relatora, a senhora tem mais alguma consideração a fazer? Não, senhor presidente, é isso mesmo. Fico feliz de poder destacar a questão da pessoa com deficiência, né, que são, nesse contexto da saúde, são as que menos têm acesso a tratamentos e, em especial, a tratamentos alternativos, né? Todos nós sabemos o preço de se ter uma deficiência, né? Então, essa política pública criada por municípios, por estados, é extremamente importante na vida de qualquer pessoa que tenha uma deficiência, né? Imaginemos outras tantas pessoas, né? Pessoas idosas e por aí vai, pessoas com doenças graves, né? E que necessitam, muitas vezes, de tratamento paliativo. Então, esse direito fundamental à saúde, ele precisa sempre estar primeiro em evidência, né? Sempre que formos pensar, como disse o doutor Jorge, né? O direito constitucional à saúde, ele tem prevalência aos custos do Estado, né? E, no caso, se trata de uma política pública específica para usar esse tratamento alternativo, com todo o sistema conveniado, privado e conveniado, com essa raiz no SUS, né? Então, me parece que é salutar, é necessário, e se nós conseguirmos, não é, ao longo de nossas vidas públicas, né, incentivarmos o acesso de todas as pessoas à saúde digna, estaremos elevando, né, a condição de vida de todas essas pessoas, né? E em especial, né, aqui as pessoas com deficiência. Eu fico muito agradecida da oportunidade de estar aqui com vocês. Eu, uma membra honorária, né? E que tive, assim, logo de início, a felicidade de ser convidada para estar na comissão de pessoa com deficiência, e é com muito prazer que estou aqui com vocês nessa noite de hoje. Muito obrigada. Obrigada pela atenção. Obrigado, Maria, para nós é que agradecemos a sua participação aí, tão esclarecedora, tão serena e tão cheia de conteúdo nesse tema aí. A senhora que está de parabéns, a senhora que acrescenta aqui, é uma honra para nós termos a senhora aqui nessa sessão. Eu vou colocar em votação, como os pareceres são antagônicos, eu acho que tem uma maioria aí favorável ao parecer da doutora Maria Aparecida, eu vou colocar em votação o parecer dela, e se for aprovado, eu torno prejudicado a votação do parecer do doutor Adolfo. Se todos estão de acordo, vou dar esse encaminhamento. Tá? Então, eu peço a todos que estão presentes em sessão, quem estiver aprovando o parecer da doutora Maria Aparecida, como eu posso ver todos, vocês acham que não precisa fazer votação virtual, acho que faz pedir que levante a mão assim e vamos contar aqui na tela quem está favorável ao parecer da doutora Maria Aparecida. Temos Leila, Edmundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, foi quase que a unanimidade, eu não voto, os relatores também não votaram, mas todos acompanharam essa linha, doutor Paulo Leal, doutor Fernando Braz também, né? Se eu entendi, eu voto. E assim, doutor Maria Aparecida, só está de parabéns, seu parecer está aprovado, não é? Pelo plenário aqui do IAB.